E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouco sobre o triângulo retângulo, né? Em outras aulas, né, a gente falou um pouco, né, sobre ele já e sobre a famosa relação, né, que é o Teorema de Pitágoras, mas na aula de hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre algumas relações que tem o triângulo retângulo, né? Então a gente vai falar sobre o tópico de relações métricas no triângulo retângulo, que é um tópico muito aplicado assim para resolver muitos exercícios de vestibular, de Enem, entre outros. E aí a gente vai estudar, né, essas relações a partir da semelhança de triângulos. Então, a semelhança de triângulos que vai ser a base para a gente aqui, né, entender essas relações, né? Lembrando que eu até já comentei, né, em outras aulas, né, é até bom, sim, decorar algumas fórmulas e relações, mas é muito importante também a gente saber como que chega a elas, né? Como que chega a alguns processos, porque algumas fórmulas de matemática elas são fáceis de ser demonstradas ou fáceis de ser encontradas. Então a gente pode, né, entender como é que é esse processo, que aí facilita também a gente não precisar decorar imensas fórmulas e inúmeras fórmulas, né, para fazer uma prova e às vezes fica difícil, ou então às vezes você decora, mas esquece, não tem certeza, então o que, que você faz? Vai lá na hora e demonstra ou pensa como é que chega, qual é o raciocínio para chegar naquela fórmula e tal. Então é assim que a gente vai fazer na aula de hoje. Eu vou apresentá-las primeiramente e depois eu vou mostrar como que a gente pode chegar a elas, ok? Então vamos lá. Primeiro aqui é os elementos de um triângulo retângulo, né? Antes de eu comentar, né, esse triângulo retângulo que está descrito ali, né, que está aqui, a gente às vezes fica com a imagem, né, do triângulo retângulo nessa posição aqui, né? Com o ângulo reto, né? Que o triângulo retângulo ele tem um ângulo reto de 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto a gente chama de hipotenusa, né? Eu botei só H e P ali. E os outros dois lados a gente chama de cateto. Eu vou botar CAT e CAT aqui. Então a gente fica com essa imagem. Ao lado esquerdo ali dessa imagem, a gente tem um triângulo retângulo desenhado de uma outra forma, né? Que, como se ele tivesse caído, né? Para a direita. E aí a gente vê que o ângulo reto agora, ele está aqui. Então o A gente chama de hipotenusa e B e C que estão ali são os catetos. Tem mais três elementos novos aí dentro dessa imagem, né? A gente tem o H, que é a altura, que a gente vai chamar, e ali está escrito altura relativa à hipotenusa, né? E a gente tem o MN, que a gente chama de, o M é a projeção do cateto B. E o N é a projeção do cateto C. Beleza? A gente chama projeção ortogonal do cateto B e do cateto C. Então, a gente tem mais três elementos ali, né? Que são a altura e as duas projeções. As duas projeções juntas, né? M mais N é igual a A. E A ali a gente está chamando de hipotenusa. Então, quando a gente junta as duas projeções ali, a gente vai ter a hipotenusa. Então, reparem também que a gente tem vários triângulos aí, né? A gente tem o triângulo ACD, a gente tem o triângulo ADB e a gente tem o triângulo maior, ACB. E são esses triângulos que a gente vai desenhar ali daqui a pouco, separadamente eles, para poder entender algumas relações. Porque através deles, a gente vai conseguir, né, obter novas relações dentro de um triângulo retângulo que vão se desencadear em algumas fórmulas, né, que vai facilitar muito para a gente resolver os exercícios, beleza? Então, no próximo slide aqui a gente tem as relações já descritas, tá? Mas antes de colocá-las, né, e dizê-las para vocês, né, porque às vezes com muita letra ali, né, o que é A, o que é B, o que é C, o que é M, N, H, a gente já descreveu, né, cada um deles, né? A, hipotenusa, B e C, catetos, H é a altura e M e N são as projeções. Mas, para ficar mais claro, né, e não só apresentar essas formas, vamos entender como que a gente chega nelas e depois eu escrevo elas aqui novamente, tá bom? Então, vamos lá para a folha do documento e a gente vai representar este triângulo aqui novamente, lá, tá bom? Para poder ver, né, todos os elementos dele de novo e ficar mais claro, beleza? Vamos lá. Então, triângulo retângulo, a gente vai
colocar aqui, vamos desenhar, né, este triângulo ali de novo. Estou usando um esquadro aqui para facilitar. A posição do esquadro já está perfeita assim, para a gente desenhar ele daquela forma. Só vou prolongar aqui. Então, a gente tem um ângulo reto aqui. Eu vou chamar aqui de B e aqui de C, que são os catetos, né? Que a gente já sabe. E aqui embaixo vai ser a hipotenusa, que a gente vai chamar de A, beleza? O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai traçar uma altura. A altura, ele é um segmento, né, perpendicular. Então, uma altura relativa à hipotenusa, que é a A, vou botar aqui a hipotenusa. A gente vai traçar uma altura aqui perpendicular. Se esse segmento é perpendicular, ele forma 90 graus, né? Então, vamos botar aqui e aqui. Vou colocar também, né, nomes aqui nesses... Vou botar A, né, B e C. Beleza? Como estava lá na folha, para a gente não também se confundir tanto. E vamos lá. E a gente forma 3 triângulos aqui, como eu tinha dito. Tem esse ACA, eu vou botar um H aqui. AHC, AHB e o ABC, que é o maior de todos, tá? Vamos prestar atenção agora nos ângulos. Vou escrever aqui cateto, para a gente ficar claro. Vamos lá. Aqui forma esses dois ângulos, um ângulo de 90 graus. Então, eu vou marcar cada um com uma cor, para facilitar a gente, beleza? Então, esse ângulo amarelo com esse ângulo rosa, os dois juntos vão formar 90 graus. E o triângulo AHC também é retângulo aqui. Então, ou seja, se eu tenho 90 graus, o triângulo amarelo, o ângulo amarelo mais um outro ângulo vai ter que formar 90 também, né? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E qual é o ângulo, né, que é complementar, que forma 90 graus com o amarelo? A gente já viu que é aqui, ó, esse outro ângulo aqui. Então, nesse caso, ó, aqui a gente vai ter o ângulo rosa também. E vai acontecer a mesma coisa no outro lado, né? Se aqui a gente já tem o rosa, qual é o ângulo que vai formar 90 graus com o rosa? É o próprio amarelo que está aqui. Então, eu vou botar o amarelo deste lado. Com isso, a gente vai ter 3 triângulos com os mesmos ângulos, o ângulo de 90 graus, o ângulo amarelo e o ângulo rosa. Então, ou seja, se os ângulos, né, desses 3 triângulos são iguais, eu posso dizer que os 3 são semelhantes. É através dessa semelhança que a gente vai trabalhar. Antes de a gente separar os triângulos, vamos relembrar que a primeira coisa que a gente fez aqui foi traçar a altura, que a gente vai chamar de H. E a gente tem 2 projeções aqui que a gente tinha comentado, né, que são M e N. M é a projeção sobre o B e N a projeção sobre o C. Então, aqui é uma projeção, M projeção e N também projeção. Com isso, ó, a gente conclui, né, que aqui, nessa base aqui a gente tem o N e depois M, né? E depois a gente tem o N. Juntando M com N, a gente forma a hipotenusa. M mais N é igual a hipotenusa deste triângulo. Beleza? Então, a primeira coisa foi a gente definir, né, e entender esses triângulos, e agora a gente já sabe que eles são semelhantes. Então, agora a gente vai, né, desenhar. A gente vai fazer 3 relações, beleza? Com os triângulos. Primeiro, a gente vai pegar o triângulo maior, que é o ABC,
tá? O grandão aqui, e vai pegar o triângulo ABH, tá? Esse daqui da direita, ABH, e vai desenhar em outra folha, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar outra folha aqui para desenhar esses dois triângulos. Então a gente tem o triângulo ABC, vou desenhar ele um pouco menor aqui, para poder ficar visível para a gente. Esse é aquele maior triângulo lá, A, B, C. Desse lado aqui a gente colocou o ângulo amarelo. E do outro lado a gente colocou o ângulo rosa. Quais são os lados desse triângulo? O A, que é a hipotenusa. E a gente tinha o B e o C, que são os catetos. Eu vou sempre colocar os nomes, que eu acho que é melhor a gente pensar nas relações com os nomes do que com letras, senão a gente pode se confundir um pouco. E agora a gente vai desenhar o outro triângulo que estava do lado direito, que vai ser o AHB. Então, a gente tem aqui o AHB. E no AHB, a gente tinha o ângulo rosa aqui em cima. E o ângulo amarelo aqui do lado. Quais eram os lados do AHB? Aqui é a altura, o H, né? Altura. Esse é o H. Aqui embaixo, né, no HB, era uma das projeções, que a gente vai colocar N, projeção. E aqui, né, que no caso é a hipotenusa desse triângulo, mas lá era o cateto desse triângulo maior aqui. E é isso que a gente vai ainda respeitar para colocar, porque a gente está olhando no triângulo maior. Então, vamos voltar para lá, só para a gente, para cá, para a folha anterior, só para a gente entender o que a gente fez, ó. A gente pegou o triângulo maior, o triângulo ABC, esse grandão aqui, e pegou esse triângulo aqui da direita, tá? Então, esse daqui e o grandão que a gente desenhou ali na outra folha. E eles são semelhantes porque eles têm ângulos iguais. Eu tenho um ângulo de 90 graus, o ângulo rosa e o ângulo amarelo. Agora a gente vai pensar nas relações que a gente pode fazer, né, com ele, né? Quem que está oposto ao ângulo reto no triângulo maior? Eu vou botar números para ficar mais fácil para a gente. Vou botar 1, 2 e o 3 vai ser o outro, tá? No triângulo 1, quem está oposto ao ângulo reto é o A. No triângulo 2, quem está oposto ao ângulo reto vai ser o C, beleza? E agora a gente vai pensar também quem que está oposto ao ângulo amarelo. É o H aqui no triângulo 2. E aqui é o B. Então, a gente vai montar essa relação agora, tá? Então, oposto ao ângulo reto A sobre oposto ao ângulo reto C vai ser igual a quem está oposto ao ângulo amarelo, B, sobre quem está oposto ao ângulo amarelo aqui, H. Se a gente multiplicar cruzado aqui, o que a gente vai obter? Que A vezes H é igual a C vezes B. Ou B vezes C é igual a vezes H. Mesma coisa, né? Então, B vezes C é igual a vezes H. O que é B, o que é C, o que é A e o que é H? B e C são os catetos e A e H é o quê? É hipotenusa e altura. Então, aqui a gente já tira a relação que cateto
vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. E aí a gente fecha a primeira relação métrica aqui, tá? Através da semelhança de triângulos. Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Vamos então, daqui a pouco a gente retorna, né, para fazer, né, montar outros dois triângulos, né, e fazer com a semelhança de triângulo descobrir outras relações trigonométricas, tá bom? Ao todo a gente vai descobrir 4. Então essa foi a primeira. Então uma pausa de 1 minutinho e daqui a pouco a gente retorna para descobrir outras relações.